Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para todos vocês o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones que já estão no seu vídeo e pelas redes sociais. Nas eleições, o Ministério Público é fiscal da lei nas causas em que não é a parte autora e guardião da democracia. Todos os cidadãos têm o dever de acompanhar o processo eleitoral, conhecer os candidatos e suas propostas de campanha. É importante que haja uma disputa eleitoral justa e sem corrupção. O Ministério Público Eleitoral é o órgão que atua na fiscalização da regularidade e da lisura do processo eleitoral. Zelando pela correta aplicação das leis eleitorais, os promotores eleitorais atuam perante as zonas eleitorais nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. O Ministério Público também atua nas eleições gerais. O membro do Ministério Público Eleitoral atua em todas as fases do processo eleitoral, desde a fase preparatória até a diplomação, seja em jurisdição voluntária ou contenciosa, seja como parte autora ou como fiscal. A atuação ministerial em matéria eleitoral visa garantir o sucesso das eleições, a manutenção da ordem eleitoral, a legitimidade do pleito e a observância da igualdade de oportunidade entre os candidatos e partidos políticos que disputam as eleições. Nesse sentido, os chamados ilícitos eleitorais, que podem ser de natureza criminal ou não criminal, interferem na legitimidade e na normalidade do processo eleitoral, devendo ser coibido pelo Ministério Público Eleitoral, através de diferentes tipos de ações eleitorais. São considerados como ilícitos eleitorais os atos de abuso de autoridade, do poder econômico, do poder político, do uso dos meios de comunicação social, a corrupção, a fraude, a falsidade e a coação das ações eleitorais. Decorrem sanções tipicamente políticos eleitorais consistentes basicamente em restrições ou limitações na esfera do candidato ou do eleito. Além de impor restrições à capacidade eleitoral plena, assim da procedência da ação eleitoral, decorrem as sanções de cassação do registro ou diploma, inexigibilidade e a desconfiança, a desconstituição do mandato eletivo. A penalidade de multa, também prevista nas eleições eleitorais, é a única que possui um caráter cível. Crimes eleitorais são infrações, penalidades previstas que violam normas que disciplinam as diversas fases e operações do processo eleitoral. Visando um fim eleitoral, conclui-se que os promotores eleitorais nas eleições municipais atuam diretamente em todo o processo eleitoral, possuindo atribuição para propositura de ação ou ações e representações de cunho eleitoral, bem como criminal, além de funcionar como fiscal da lei nas causas em que não é parte autora. Os promotores eleitorais devem exercer especial vigilância no processo eleitoral, podendo instaurar peças de informação em suas comarcas sobre fatos ilegais específicos, requerer diligências para apurar e cessar qualquer ilegalidade. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista
da semana. Não saia daí, voltamos já. De segunda a sexta, as principais notícias do mundo da bola entram em campo. A cara do gol! A cara do gol! Aqui não tem impedimento. Todos os lances que dão o que falar marcam presença. Você já sabe, lugar de craque é no Jogo Aberto. De segunda a sexta, 11 da manhã. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Bernardo Silva de Seixas. Ele é mestre em Direito pela Toledo de Ensino, ITE, Bauru. É pós-graduado em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional de Direito Fundamental pela Universidade de Pisa, na Itália. É graduado em Direito e especialista em Direito Processual pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Estado do Amazonas, CIESA. É professor dos cursos de Direito Civil e Processo Civil da Universidade Federal do Amazonas, UFAM e CIESA. É autor do livro Inconstitucionalidade por Omissão. Inclusive, ele trouxe aqui para o programa. Gostaria de mostrar para o nosso público de casa. Tem também outro livro importante que o nosso professor organizou, que é Sistema Constitucional de Garantias. Também Direitos e Garantias Fundamentais. Foi organizado pelo nosso convidado. Doutor, o seu livro Inconstitucionalidade por Omissão, a proteção da Constituição contra o silêncio do legislador. Em síntese, do que trata seu livro, recentemente lançado? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença, o convite. É uma honra estar participando desse programa e estar falando desse livro que foi recém-lançado. O livro ele é dividido em quatro estágios, né? Inicialmente, tem-se um estudo específico sobre processo constitucional, ou como a doutrina chama de jurisdição constitucional, que consiste no quê? Na defesa da Constituição como o documento básico do ordenamento jurídico, né? Pela Corte Constitucional, ou como aqui no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse primeiro estágio, nós fazemos um levantamento, né, comparativo de algumas cortes constitucionais de outros países e especificamente do Supremo Tribunal Federal dentro dessa denominada jurisdição constitucional. No segundo estágio do livro, a gente atua especificamente dentro do âmbito do controle de constitucionalidade. Fazemos um estudo genérico a respeito do que é a inconstitucionalidade e específico sobre a inconstitucionalidade por omissão, certo? Ato contínuo a este estudo da inconstitucionalidade por omissão, o livro trabalha quais questões? A forma de que o Supremo Tribunal Federal pode colmatar essas omissões inconstitucionais, ou seja, se existem alguns instrumentos processuais previstos na Constituição, se podem esses instrumentos eventualmente sanar esta omissão, né? Então, o trabalho do livro, né, é nesse sentido, que engloba a atuação do Supremo Tribunal Federal dentro do âmbito das omissões inconstitucionais e esses instrumentos que atualmente são o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Chegamos à conclusão, no final do livro, né, de que, eventualmente, caso exista de fato essa omissão inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal pode atuar, desde que seja por meio dessas duas ações e, eventualmente, não afrontando a cláusula de separação dos poderes contida na Constituição. Excelente. Esse livro é fundamental para a classe estudantil, acadêmicos. Muito bom. Parabéns, professor. Obrigado. Na sua visão da Corte Constitucional como um quarto poder, com que consiste essa questão? Certo.
Existem muitos estudos atualmente a respeito de qual função, né, a Corte Constitucional exerceria dentro de determinado ordenamento jurídico. Para nós verificarmos, de fato, qual a função da Corte Constitucional dentro desses estados, inicialmente nós temos que estudar cada Constituição, verificar qual o ramo de competência, qual as atuações específicas dessa Corte. Né? Aqui no Brasil, não se pode com toda certeza, né, fundamentar ou esclarecer que o Supremo Tribunal Federal atue como um quarto poder. Por quê? Pela competência do artigo 102 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, dentro de um órgão de cúpula, sendo um órgão de cúpula, ele estaria dentro do Poder Judiciário que exerce a jurisdição constitucional. Então, aqui no Brasil, não se pode falar que existe um quarto poder pela Corte Constitucional, até porque a competência do STF ela é dividida entre competência jurisdicional e da Corte Constitucional, quando ela atua no combate às inconstitucionalidades, tanto por omissão quanto por ação. Então, assim, no Brasil nós temos um órgão híbrido, que o Supremo Tribunal seria um órgão híbrido. Em que sentido? Existe a competência do jurisdicional, atuando pelo recurso extraordinário, principalmente, né? E existe a competência da Corte Constitucional, como órgão originário, para a atuação das ações diretas de inconstitucionalidade, dentre elas a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas em outros estados, de fato, a Corte Constitucional atua como um poder político, certo? Atuando no jogo de poderes entre o próprio judiciário, o legislativo e o executivo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos um órgão autônomo, e sim funções de Corte Constitucional dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ok, excelente. Tivemos recentemente, no mês de junho passado próximo, a aprovação pelo presidente da República, Michel Temer, da Lei 13.300, que fala sobre mandado de injunção. Ela regulamenta individual e coletivo. Gostaria que o senhor explicasse de que forma esse remédio constitucional pode ajudar efetivamente nos direitos dos cidadãos. Inicialmente, né, a Lei 13.300 de 2016, ela regulamenta o artigo 5º, inciso 71 da Constituição, que é a sede constitucional do mandado de injunção. Para você ter uma ideia, a Constituição caminha para os seus 30 anos de promulgação, tem 28, e esta ação, né, o mandado de injunção, era a única que ainda não havia uma lei regulamentar. Depois de 28 anos, o Poder Legislativo trouxe, promulgou essa legislação. E é uma questão muito incoerente, que a função do mandado de injunção justamente qual é? Combater as omissões. E a própria existia um vácuo normativo na sua própria regulamentação. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal começou a criar jurisprudência a respeito do mandado de injunção. E a partir de agora, de junho de 2016, existe a Lei 13.300, que nada mais é do que uma compilação dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal pelo Poder Legislativo. Se nós formos ler a legislação como um todo, conseguiríamos ver dentro dos seus dispositivos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que consiste no quê? De verificado o vácuo normativo, verificado que determinado direito fundamental não consegue ser exercido por falta de uma legislação específica, o mandado de injunção pode, eventualmente, servir como uma regulamentação, uma decisão jurídica. Quando a gente lê os artigos 9, os artigos 9, o 10 e o 11 da Lei 13.300 de 2016, nós verificamos o quê? Que existe uma possibilidade, de constatada a omissão inconstitucional do que o próprio Supremo Tribunal Federal vá lá e regulamente essa situação. Nós podemos usar dois exemplos, que já aconteceram e que agora, com a legislação, irão ocorrer novamente. O primeiro dele era a questão da greve dos servidores públicos. A Constituição determina que existe um direito de greve
dos servidores públicos. Porém, não existe a legislação específica. Foi impetrado o mandado de injunção coletivo, 712, 708, que são os mais importantes, né, são os precedentes que nós falamos, e que o Supremo Tribunal chegou a que conclusão? Constatou a omissão inconstitucional, declarou a omissão inconstitucional e determinou que, enquanto não houver uma lei específica a respeito do serviço de greve, do direito de greve dos servidores públicos, se aplicará a lei de greve dos trabalhadores. Né? Verificou a omissão, pegou uma legislação e, vamos dizer, você vai exercer o seu direito agora com uma legislação que não foi feita para você, mas ela vai servir até que venha a sua adequadamente. O outro exemplo que a gente pode falar também envolve servidores públicos, que é a ideia da aposentadoria especial para os servidores. Não existe uma legislação, a Constituição determina que esse direito tem que ser feito por uma legislação específica, não há esse direito. E aí o que o Supremo Tribunal Federal fez? Também vamos pegar a 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Existe uma regulamentação específica sobre a aposentadoria especial e determina-se a aplicação dela aos servidores públicos, até que surja determinada legislação. Então, a lei é importante? Em que pese já existia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e já há toda essa questão relacionada à fruição desses direitos, a legislação vai servir para quê? Conceder mais segurança jurídica a essa atuação do Supremo para conceder, eventualmente, os direitos que ainda não têm regulamentação específica. Excelente aula, estou preparado aqui para talvez uma sabatina depois. Professor, recentemente, o Supremo Tribunal, aliás, o Senado Federal da República, aprovou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O Senado, ao decidir, fatiou a votação, preservando o direito da ex-presidente de exercer funções públicas. Na sua opinião, o fatiamento do impeachment é constitucional? Porque muitos partidos já entraram com esse mandado de segurança, arguindo a inconstitucionalidade. Qual o seu ponto de vista, sua visão jurídica nesse aspecto? Com todas as ressalvas feitas pelo Senado Federal, que está sendo presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, a gente lendo a Constituição, a legislação a respeito do impeachment, dos crimes de responsabilidade, não conseguimos verificar a possibilidade de que existiam penas diversas ali no artigo da Constituição que determina qual é a sanção para crime de responsabilidade. Houve o fatiamento? Houve. Foi uma questão política, que envolveu tratativas entre diversos partidos e o presidente do Senado Federal, com a anuência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava ali presidindo, mas numa leitura rápida, numa interpretação gramatical do próprio Código, da própria Constituição, não se consegue fundamentar esse fatiamento. Não, em que pese, existe a fundamentação pelo regimento interno do Senado Federal. O regimento interno do Senado Federal é uma legislação secundária, existe a Constituição, existe a lei, o regimento interno está na pirâmide normativa abaixo da legislação e ele não pode se sobrepor nem à legislação nem à Constituição. Então, sobre uma interpretação estritamente gramatical da Constituição, não se entende possível esse fatiamento, ou seja, a votação deveria ter sido única, com as respectivas sanções, destituição do cargo e perda dos direitos políticos por 8 anos. Ah, sim. Quais consequências esperadas da contestação do procedimento do Supremo Tribunal Federal? De repente, a ex-presidente Dilma pode voltar ao cargo se for anulada a votação? Certo. O senhor acha que ela poderá voltar a presidir o Brasil? O Supremo Tribunal Federal foi acionado a respeito do impeachment diversas vezes. E dentro das funções do Supremo Tribunal Federal, existe como esse órgão de mediação entre os poderes. Inclusive, tal assunto é abordado no livro. Que dentro dessas funções do Supremo Tribunal Federal, quando há embate entre algumas das funções do poder, no caso o legislativo e o executivo, o Supremo Tribunal é chamado para ser uma espécie de árbitro,
né, de tentar resolver aquela questão, certo? E aí essa função não deixa de ser um pouco jurisdicional, continua sendo jurisdicional, mas também ela é política. São duas funções que o Supremo Tribunal Federal tem que eventualmente se compactar e atuar nesse sentido, né? Novamente, né, agora, ao final do impeachment, ele foi acionado e ele pode tomar duas atitudes, né? E aqui a gente entra naquilo que podemos chamar de ativismo judicial ou autocontenção judicial. O Supremo Tribunal Federal, ele tem dois caminhos. Ele pode, eventualmente, se autoconter com base na supremacia dos poderes, né, da separação dos poderes, com base na não interferência no Senado Federal e dizer, olha, entendemos que, eventualmente, essa questão que vocês tomaram pode ser constitucional e vão ter que fundamentar, até porque todas as decisões jurisdicionais têm que ser fundamentadas. Seria no sentido de se autoconter, não vou entrar nesse mérito, vou apenas dizer o seguinte, olha, vocês tomaram a decisão, não vou interferir numa decisão de um órgão do Poder Legislativo, que é o Senado, em respeito à garantia da separação dos poderes. Isso é que nós chamamos de autocontenção, ele se autocontém e não, eventualmente, ultrapassa a barreira da separação dos poderes. Ou então ele pode ter uma atitude ativista, como nós chamamos, eventualmente do que? De ultrapassar essa barreira da independência dos poderes e ir lá e declarar a inconstitucionalidade desse fatiamento, né? E aí, declarando a inconstitucionalidade desse fatiamento, nós teremos um outro caminho, em que consiste, eventualmente, anular a votação e fazer uma outra conjunta, ou então, por exemplo, não vou anular, né? Vou apenas anular a segunda, já que houve a destituição do cargo, anula a segunda decisão e automaticamente, em virtude da primeira votação, ela perderia seus direitos políticos, né? Respondendo à pergunta especificamente, eu acho, né, dentro daquelas ideias de separação dos poderes, dentro em relação à autocontenção jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e o respeito à própria decisão do Senado Federal, eu creio que a presidente Dilma não conseguirá mais voltar, eventualmente, a exercer o seu cargo, né? Mas a questão ainda está muito aberta, tem muita divergência na doutrina, nas conversas entre os professores, de qual a consequência dessa votação do Senado. E o Supremo Tribunal, nessa função, né, de árbitro da Corte Constitucional, tentará pacificar o entendimento. Ótimo, essa explicação foi excelente. Tenho certeza que o público de casa também gostou e foi um esclarecimento muito útil e necessário para todos. O senhor é docente do curso de Direito em faculdades públicas e particulares. Gostaria que o senhor nos dissesse qual o perfil do aluno de Direito hoje. Como é que o senhor vê o aluno de Direito nas aulas? Qual a opinião? Como é que o senhor vê o aluno do curso de Direito? Inicialmente, né, os alunos hoje da Faculdade de Direito são alunos extremamente jovens. Eles saem do colégio e entram na faculdade de Direito. E aí, esta modificação, né, esta entrada, essa mudança na vida deles é uma questão extremamente complexa, né, porque nós abordamos textos, abordamos assuntos que não fazem parte do seu cotidiano. Então, eventualmente, existe uma dificuldade para nós abordarmos determinado assunto. Por exemplo, esse é um exemplo muito didático que eu passei dentro de uma sala de aula e decorre dessa situação dos alunos serem muito jovens. Eu estava explicando juros, né, questão sobre juros, e um discente, né, não sabia o que era juros, né, pela sua idade, pela sua falta de convivência, eventualmente, com essas situações. Então, assim, o perfil de hoje é alunos extremamente jovens, mas motivados, obviamente, querendo sempre conhecimento, principalmente em relação à extensão, pesquisa também, eles têm muito interesse, né? Falta apoio, obviamente, mas eventualmente, se tiver o apoio, eles caminham nesse sentido, né, para produzir cientificamente. E, além disso, né, dentro da questão relacionada ao ensino, o foco principal são as carreiras públicas, né, os famosos concursos públicos. Seria nesse sentido o perfil atual. Pessoas extremamente jovens, capacitadas, obviamente, com vontade de aprender, visando uma carreira pública. O senhor observa que o número de alunos que
externam um pensamento assim no sentido de querer ser advogado. São poucos, muitos deles querem carreira pública realmente. Concurso para juiz, para promotor de justiça, delegado de polícia. O curso de Direito, né, como todos falam, ele abre diversos leques de profissão para os discentes, né, posterior à faculdade. Mas, no fundo, a gente tendo aquele contato com a pessoa, né, com os alunos, eles, no fundo, almejam uma carreira pública, né? A advocacia é um sentido de que, inicialmente eu irei trabalhar com isso para conseguir experiência ou, eventualmente, conseguir os 3 anos de prática. Né? Ou então até tem muitos que falam assim, quero advogar, mas eu quero ter um cargo público que me dê a sustentabilidade financeira, a tão famosa estabilidade. Então assim, obviamente que existem as suas exceções, algumas pessoas desejam a advocacia porque é uma profissão extremamente gratificante, né, na luta pelos direitos, mas em tese, né, a grande maioria almeja cargos públicos através do concurso público. Professor, agora no dia 18 de março, passado próximo, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Eu gostaria que o senhor permitisse sua opinião para o nosso público de casa. Como o senhor está vendo na prática esse novo Código de Processo Civil, se ele trouxe algum benefício para a sociedade, se realmente está sendo benéfico, ou teria alguma crítica construtiva a fazer sobre esse novo código? O novo código, né, ele veio visando qual finalidade? Combater a demora do Poder Judiciário na prestação jurisdicional. Certo? Então, partindo desse pressuposto de que com o Código de 1973 havia muita dificuldade em exercer a tutela jurisdicional, o novo Código trabalhou no seguinte sentido: vamos tentar conceder efetividade, segurança jurídica, né? E um dos seus principais tópicos é o quê? É a ideia do precedente. O que significa o Brasil, o CPC atual, né, de 2015, abraçar a ideia dos precedentes, evitar que decisões sobre o mesmo caso sejam díspares, que aconteciam antigamente, acontece até hoje na vigência, mas daqui a um tempo isso vai ser reduzido. Por quê? Eventualmente o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça irão decidir e pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, o juiz de primeira instância estará obrigado a observar essas decisões. Então, acho que o primeiro ponto específico positivo, né, do atual Código de Processo Civil, essa é a ideia de precedente, em que nós teremos segurança jurídica em determinadas circunstâncias. Existe um fato jurídico aqui, já foi decidido desta maneira, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça já decidiram, e então o juiz vai ter que seguir, obviamente, esta situação. Um ponto negativo, né, que nós ainda estamos tentando construir em que consiste? É a ideia de alguns tribunais, né, principalmente a Justiça Trabalhista e os juizados especiais, não estão aplicando determinados dispositivos do Código. Um exemplo clássico, né? O Código atual, no artigo 219, fala que o prazo tem que ser em dias úteis. A contagem do prazo será em dias úteis. E dentro da Justiça do Trabalho e Juizado Especial, isso não está sendo aplicado. Em qual razão? Não porque existe uma exclusão da norma, né, do Código de Processo Civil, não diz isso, mas sim por uma instrução normativa, no caso da Justiça do Trabalho, e por entendimentos jurisprudenciais dos próprios juízes no juizado especial. O ponto de crítica, então, é nesse sentido, em relação a determinados órgãos não estão aplicando o CPC, e aí, eventualmente, as garantias, né, os benefícios não são respeitados. Perfeito. Professor, infelizmente nosso tempo é muito exíguo, mas nós agradecemos muito a sua presença aqui no programa Panorama Jurídico e esperamos em uma nova oportunidade tê-lo aqui novamente. Parabéns pelos seus trabalhos. Muitíssimo, mais uma vez, obrigado. Tenho certeza que o público de casa gostou muito também. E o Panorama Jurídico fica por aqui. Agradeço a atenção de todos, a audiência, aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado. Um abraço.